Santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, porque até o presente momento o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem estado ao nosso lado, dando-nos paz espiritual, dando-nos as tuas bênçãos, teus santos anjos a cuidar de cada um de nós, ó Deus. Também estamos aqui de joelhos dobrados, reconhecendo a nossa pequenez, a nossa condição de pecador, pedindo perdão por todos os nossos pecados que cometemos nesse dia, para que os nossos pecados não venham a causar separação entre nós e o Senhor. Nos perdoa, nos livra de todo mal e todo perigo, também nos dá força, ó Pai, para enfrentar as dificuldades, enfrentar as provações, que venhamos a sair vencedores mediante as provações, mediante as dificuldades da nossa vida. Porque sabemos que temos um Deus no céu que olha por cada um de nós e está ao nosso lado, dando-nos força para vencer as dificuldades do dia a dia. Estamos aqui também buscando a Ti, ó Deus, para que possamos crescer em sabedoria e graça diante dos Teus olhos, para que os Teus olhos, ó Deus, possam nos achar aqui na terra e ver o quão somos leais a Ti, por mais que às vezes caímos, mas procuramos pedir perdão pelos nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, para que a nossa alma possa estar em paz contigo, ó Deus. Esteja conosco, esteja com o irmão Arineu também, que vai trazer a Tua mensagem, o pão da vida. Que a Tua mensagem possa fazer morada em cada um de nós, ó Pai, em nossos corações, nossa alma, para que venhamos a sempre nos lembrar dela e colocar em prática a nossa vida. Abençoa ele de modo especial também. E a cada um que não pôde vir aqui, ó Deus, que Teu Santo Espírito possa estar ao lado, dando paz e conforto a cada um deles também. Aos enfermos da nossa igreja, o Senhor conhece o que cada um está passando, as necessidades. O Senhor venha suprir as necessidades em Cristo Jesus. Essas bênçãos pedimos, não que haja mérito em nós, mas no santo nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos nossos queridos amigos que se encontram conosco essa noite, né? Queremos dizer que é muito especial a tua presença aqui. E nunca esqueça que aqui é a casa do teu Pai, né? A nossa casa. Hoje nós vamos falar os remédios de Deus e a alimentação adequada. Deixa eu só pegar o óculos. A idade vai chegando e realmente tem que se... O filósofo britânico Herbert Spencer falou o seguinte: o grau de força de um povo depende essencialmente da natureza da sua alimentação. Olha que interessante isso, gente. O grau de força de um povo depende essencialmente da natureza da sua alimentação. Lembra que o povo de Israel, eles sempre Deus voltava eles para a alimentação mais natural possível, né, para ter disposição, ter saúde, né, porque Deus quer que nós tenhamos saúde. Mas depende daquilo que nós nos alimentamos. Eu falo para vocês, né, que a primeira que precisa mudar sou eu mesma, né? Então eu tenho esforçado um pouquinho para isso, mas sei que preciso melhorar mais, né? A alimentação é sem dúvida o hábito que mais influencia a saúde das pessoas. Ao longo da nossa vida é o hábito de comer o que se repete de uma forma mais constante. Dizia o Dr. Butler, famoso médico canadense, que 90% de todas as doenças, sem contar com as infecciosas e os acidentes, é claro, estão relacionadas com a alimentação. 90%, tirando as doenças que são epidemiológicas, né, infecções e os acidentes, 90% das outras doenças são de origem alimentar. A alimentação é um processo voluntário e consciente e, portanto, educável. Eu tenho aprendido algumas coisas assim, faz 16 anos que eu estou nessa igreja e tenho aprendido muito sobre alimentação, preciso melhorar muito também, mas aquilo que eu já aprendi já me fez um benefício muito especial. Por exemplo, exercício físico, tomar água, eu não tinha hábito de tomar água de jeito nenhum, hoje eu já tomo meus 2 litros de água tranquilo por dia, né? E sinto falta quando não tomo, né? Como se vai limpar uma casa sem ter água, né? Então, é só pensar por aí, né? Para viver com saúde, há necessidade de saber comer o que é bom e evitar o que é prejudicial. Uma mudança gradativa, progressiva, contínua, terá um resultado melhor, como melhor resultado, uma qualidade de vida. Depende de uma livre decisão do indivíduo. Por isso, uma mudança dos hábitos alimentares por outros mais saudáveis requer uma convicção profunda. Né? Temos que fazer planos, pôr em prática, melhorar o nosso cardápio, né? Lembre-se que decisões devem ser tomadas diariamente, hora a hora, minuto a minuto. Decida melhorar seu hábito alimentar. Comece com pequenas mudanças e pequena vitória de hoje se tornarão vencedores de amanhã, né?
que teu alimento seja o teu remédio, disse Hipócrates, né? Então, que nós possamos, homens que nem conheciam a nossa mensagem profunda de saúde, são homens que defendem a própria saúde através da alimentação, que realmente nós também possamos criar esse hábito em nossa vida, é o desejo de Deus para nós, com certeza, para que a gente tenha saúde e viva com mais alegria. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Eu falei para o Jacques para a gente dividir em grupos. Todas as visitas são bem-vindas. E aí, dividindo em grupos, fica mais fácil para conhecer as pessoas. Eu estava lembrando hoje assim, ó. Por exemplo, o Jair não está aí hoje. O Luiz, por exemplo, dá um exemplo bem prático aqui. Quantos sabem onde o Luiz mora? Não, ele dá uma mão. Quantos sabem onde o Luiz mora? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora quer ver outra? Quantos sabem onde o irmão Irineu mora? Um pouquinho mais. Quantos sabem onde o irmão que trabalha no posto ali mora? Como é que é o nome dele? Ajuda. O Alaor. É nem o nome dele sei, é meu amigo, mas não sei, imagina esse amigo que não sabe o nome. Quantos sabem onde o Alaor mora? Viu? Então a ideia de dividir em pequenos grupos, gente, é o seguinte. É para você descobrir onde é que o teu irmão mora, pelo menos isso. Que irmão é esse que não sabe onde o camarada mora? O dividir em grupo não é só para ficar churumingando, que não sei o quê, que estou doente, que estou desempregado. Não é só isso. É para falar de coisas boas. Divide em grupo, fala de coisas boas, e se tiver alguma coisa ruim também, conta. Orem por mim que está passando uma coisa ruim para mim. Ora, junto, divide em grupos até 5. Tá bom, gente? Vamos dividir. Vamos descobrir onde os irmãos moram, então. Agora, pode ficar sentados mesmo para fazer uma oração de agradecimento. Querido Deus que habita nos altos céus, queremos te agradecer pelas ofertas e também pelos dízimos que foram colocados aqui na frente. Abençoe a cada doador, abençoe a cada família. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Está tudo bem hoje, né? Está tudo bem com vocês? Então, está tudo bem, tá bom, né? Irmãos, estamos já no limiar de mais um ano, não é verdade? Parece que foi ontem que a virada do ano, né? E nós estamos aí, faltando um mês e uns quebradinhos já para terminarmos o ano de 2012. Vocês estão preparados para o fim do mundo? Estão falando por aí, né? Estão falando. Vocês já viram falar? Quem é que não ouviu falar aí, né? Falaram aí de fim do mundo, não sei. Né? Vocês estão preocupados com isso aí? Quem que está preocupado? Eu espero que você não esteja preocupado com esses boatos, mas que esteja preocupado com a sua preparação para a volta de Jesus. Aí sim nós devemos estar sempre preparados. Um dia alguém me fez uma pergunta assim, rápida. Sabe aquelas perguntas rápidas? Você tem medo de morrer? Sabe? E agora? Depende, né? Depende. Aí a primeira resposta que veio, eu tive que dar uma resposta. Eu disse, realmente, eu tenho medo de morrer se eu não estiver preparado. E continuei falando, se eu não tiver os meus pecados confessados ao Senhor, aí eu tenho medo. Né? Tenho medo. Mas do contrário, irmãos, se vivermos, estaremos com Ele. Se morrermos, Ele nos ressuscitará também. Estaremos com Ele. Né? Então, irmãos, estamos chegando no final de mais um ano. Né? Graças a Deus, envelhecemos normal. Não é verdade? Normal. Como tudo acontece normal, estamos indo. Né? Os dias passaram, mas eu acho que nós aproveitamos bastante. Né? Eu agradeço a Deus, estava falando para as irmãs, né? Agradeço a Deus todos os dias, porque é tão bom, né?
Nós temos um Deus maravilhoso para agradecermos a Ele por tudo que nos tem concedido. E eu quero que você coloque na tela ali, meu querido, coloque o slogan aí nosso aí, de todo dia que ele está aí. Eu gostaria de recordar, né? Como é que está escrito ali? Viva com a certeza de que tudo vai terminar bem. Tem um homem, um grande herói, que nós queremos falar um pouquinho dele hoje. Que tudo para ele ia tudo bem. Ia tudo bem. De repente, a casa caiu. Não somente a casa, mas tudo que ele tinha caiu. Nós conhecemos o final, mas ele conhecia? Ele não conhecia. Vamos falar um pouquinho da vida de um homem que devíamos sentir orgulho de falar. Eu sinto prazer em falar nele. Ele é o homem que tem o nome mais pequeno, mas é um grande herói. Não é por ele ser um homem de um nome tão pequeno que não seja um nome grandioso, não é verdade? Tem pessoas que têm um nome grande, não é mesmo? Às vezes 2, 3, 4 nomes assim, mas não temos muito gosto em falar na pessoa, não é verdade? E esse homem que eu resolvi falar sobre ele, já falei muitas vezes e gosto muito de falar nas suas qualidades, porque as qualidades inspiram, não é verdade? As qualidades boas de uma pessoa inspiram a nós imitá-lo, né? Por que Paulo falava para Timóteo, diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, né? Por quê? Imitar uma pessoa íntegra faz parte, é muito importante. Qual de nós gostaríamos de imitar alguns nomes que a gente lembra desses nomes meio assim, meio com medo, meio temeroso, meio, né? Eu, quando assisto alguns documentários, até uma revolta, a gente sente até uma revolta. Adolf Hitler, né? O presidente lá da Uganda, Idi Amin, né? Alguns nomes que inspiram terror. Né? Mas quando nós falamos de um nome Jó, né? Isso aí inspira confiança, inspira prazer, inspira o quê? Se alguém pensa que está sofrendo muito, que sofre muito, pense nesse homem, né? Certo? Pense nesse homem. Se alguém está pensando que já passou por tantas coisas na vida, pense nele, pense nele. Pense na sua paciência, mas, olha, irmãos, olha a biografia. O que me impressiona, irmãos, é a biografia desse homem. Como é a sua biografia? Como é a minha biografia se alguém fosse escrever? Já pensamos nisso? Já olhamos no espelho e olhamos para isso? A nossa biografia. Eu vou pegar meus óculos aqui, né? Eu não sei se eu já precisava na época de óculos, né? Irmãos, está escrito na minha Bíblia, prólogo, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era o quê? Íntegro e reto, né? Olha aqui. Temia Deus e se desviava do mal. Vocês acham que nós podemos desviar do mal? Como será que ele desviava do mal, hein? Como será que Jó, vamos começar por isso, desviava do mal? Alguém tem uma ideia aí? Evitava. O que mais? O que mais? Alguém tem mais uma outra ideia? Pode falar, pode se expressar, não tem problema. Como é que se desvia do mal? Tem um provérbio popular por aí, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és.
E às vezes vale, né? Fale. Não. Mas, irmãos, a biografia dele é o seguinte, olha, ele era um homem. A integridade de uma pessoa, né, é muito importante na vida, quer seja espiritual ou material. Não é verdade? Por que que os inimigos de Daniel, lá em Babilônia, procuraram nos negócios do rei e não acharam nada que o condenasse? Porque se eles tivessem achado uma propininha que fosse pequena que fosse, o que eles tinham feito com ele? Mas não acharam. Eles procuraram, mas não acharam. Imagine só, isso é integridade. Né? Isso é integridade. Irmãos, reto não quer dizer que seja uma pessoa, né, que ande, mas a retidão é uma qualidade muito importante na vida de uma pessoa. Na verdade, na vida. E aqui a biografia dele, ele diz assim: temia a Deus e se desviava do mal. Temer a Deus. Nós temos uma mensagem especial para os últimos tempos, não temos? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas. O que é temer a Deus, meus queridos? O que é temer a Deus? É ficar com medo? Irmãos, temer a Deus é reverência e respeito. Reverência e respeito pelo nome do Senhor Deus. Né? Jó tinha isso de sobra. Ele temia o Deus. Ele sabia quem era o Deus poderoso. Tem muita gente que coloca Deus numa música profana. Tem gente que fala brincando, numa piada. Tem gente que brinca com o nome santo de Deus. Ele temia Deus. Ele respeitava Deus. Ele sabia que era o Criador dos céus e da terra. Ele sabia. Quando ele se ajoelhava com a sua mente num Deus todo-poderoso. E não num qualquer, num pedaço de pau. E não um ser humano, não é verdade? Irmãos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas. Era ovelha barbaridade, né? Ovelhas barbaridade. Ele tinha 3.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi e 500 jumentas. Ele tinha também grande número de servos. Todo mundo gostava de trabalhar para ele. Era um ótimo patrão, não é? Como ele temia Deus, ele respeitava a Deus, ele tinha reverência para Deus, ele respeitava as pessoas também. Então, dava gosto de trabalhar com o patrão, não é verdade? Tem pessoas, irmãos, que não podem subir na vida. Ele não pode mandar nenhuma pessoa mais que ele, porque ele começa a subir em cima da sua autoridade. Aí ele começa a dizer assim, se prevalecer da autoridade que lhe é imposta. E é complicado assim essas pessoas, não é? Aí ele começa a pisar nas pessoas. O patrão me pisou lá, eu vou pisar naquele que eu mando também. Né? Falta de respeito, falta de temor a Deus. Né? Então, irmãos, ele tinha, este homem, ele tinha também um grande número de servos e servas. Né? Esse homem era o maior de todos do Oriente. Era um homem rico. Ele podia dizer assim, não podia? Eu nem preciso de Deus. É ou não é? Tem muita gente que diz assim, eu tenho tanta coisa, por que me preocupar com Deus? Mas para Jó, Deus estava em primeiro lugar. Né? Sabe por quê? Olha aqui o que ele fazia. Né? Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, pois eram ricos, tinham um pai rico, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Terminados os dias dos seus banquetes, Jó, o pai, aquele pai que sempre está pensando nos seus filhos,
será que meus filhos pecaram? Quem sabe na presença do pai não tinham nem pecado, né? Eram certinhos. Mas Jó perguntava assim, será que meus filhos pecaram? E aí, a preocupação diante de Deus, da responsabilidade de um pai, de uma mãe, na verdade, não estamos falando aqui somente de pai, não é? Jó os chamava e os santificava. Vamos ao templo, vamos à casa de oração, vamos ao lugar de culto, vamos aonde quer que fosse, não é? Quem sabe Jó tinha até na sua fazenda um lugar especial, não é? Para fazer os seus sacrifícios, não é? Jó chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemados contra Deus. Há muitas pessoas que têm um projeto na vida. Ele tem um projeto de ter uma família grande. Não é? Tem nada de mal contra isso. Mas, às vezes, nós esquecemos de dar o melhor para eles. Né? É claro que às vezes nós damos de tudo. Oramos, levantamos de madrugada, fazemos sacrifícios especiais, oramos ao Senhor, a Ele. Mas chega um ponto da vida, eles começam a abandonar. Será que fizemos a nossa parte? Fizemos tudo que nos cabia? E aqui ele diz assim, que ele levantava de madrugada, preocupado com os filhos. Será que pecaram? Aí ele orava ao Senhor, intercedia pelos filhos. Eu queria perguntar para uma pessoa aqui, já bastante de idade aqui, né? Irmão, o senhor ora pelos seus filhos? O senhor já cansou de orar pelos seus filhos? Ainda não. Irmão Alvino, o senhor já cansou de orar pelos seus filhos? Hein, irmão Daniel? O senhor já cansou de orar pelos seus filhos? Não. E Jó era assim, não importa. Quem sabe ele tem um pecado, mas eu vou orar por eles. Eles estavam lá festando, quem sabe, né? Comeram demais. Quem sabe blasfemaram no nome de Deus, quem sabe falaram bobagens, né? E aí ele estava a preocupação de um pai. A preocupação de um pai. Ele tinha muitas coisas a se preocupar, não tinha? Ele não tinha 500 juntas de boi? Ele não tinha lá um monte de servos para ele se preocupar? Mas não, irmãos, ele estava ali, a preocupação com a família, a responsabilidade de um pai, a responsabilidade da família. Na verdade, nós, não importa o que nossos filhos tenham feito, a irmã falou ali, o seu filho está fazendo isso, aquilo, mas ela está orando por eles. Está fazendo sacrifícios por ele. Não é? Está preocupada com os filhos, preocupada com eles, não importa onde eles estejam. Irmãos, a hora que eu vou dormir, será que meus filhos, onde estão as minhas filhas, né? Uma hora dessa, será que estão no trabalho, estão em casa, será que estão na rua, não é? Eu parece, enquanto elas estavam todas na minha casa, enquanto não se abria a porta, agora está tudo bem. É assim, né, irmã? Né? Quando os filhos chegam em casa, agora está em casa. Agora está tudo bem. É ou não é? Você que ainda é jovem, você vai passar por isso, quem sabe, né? Você vai passar por preocupações. Quem sabe você não deu muita preocupação para os seus pais. Mas quem sabe os seus filhos podem dar preocupação para você. Pense nisso. Pense nisso. Não é? E pense nesse grande homem. Né? Esse grande homem, quem sabe a sua esposa. Né? Não é? Aqui não menciona a esposa dele, mas a preocupação de um pai, de uma família. Né? Um lar constituído por Deus, que é uma bênção, irmãos. A maior bênção que existe, irmãos, que Deus deixou, foi exatamente o lar. É tão gostoso você estar no lar. Eu não concordo, não adianta vocês dizerem assim, você é do passado, você é quadrado, não importa. Mas, irmãos, o meu maior prazer é estar em casa. É o lugar mais gostoso de ficar em casa, não é? Com os filhos, com a esposa, não é? Aquela namorada que Deus preparou para você. Né? Você chamava ela de meu amor antigamente. Será que você continua chamando ela? Minha querida, meu amor,
eu te amo. Estou falando aqui de famílias agora, né? Será que nós continuamos a falar isso aí? Ou nós temos vergonha porque ela tem bastante rugas? Eu também tenho um monte de cabelos brancos, né? Será que é isso? Às vezes é falta disso aí. É falta de amor, falta de carinho, né? E eu penso, irmãos, que aquele dia que a mulher de Jó chamou ele de, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Porque ele tinha passado por tantas aquelas provações, mas Deus sabia quem era Jó. Deus sabia quem era Jó. Por isso que ele deu todas aquelas provações. Ele dizia, você fala como uma louca. Você não está em bom juízo, não. Porque se você tivesse em bom juízo, você não falaria isso aí. Deus me deu todas essas coisas. Ele não sabia que era o diabo que tinha tirado dele tudo isso ali. Jó não sabia. Jó apenas estava conciso que ele adorava um Deus verdadeiro. Irmãos, eu e você sabemos que Satanás que fazia aquilo, ele derrubou a casa, matou os filhos, matou as ovelhas, matou tudo. E depois saía correndo, ia lá, mandava alguém lá. Ó, vai lá falar para o Jó. Nós sabemos a batalha que aconteceu, o grande conflito. Mas Jó não estava sabendo que o diabo estava lhe fustigando. Por isso, ele disse, Deus me deu, Deus o tomou, bem-aventurado seja o nome do Senhor. Pense bem. Ele não sabia o grande conflito que estava enrolando, irmãos, o céu e a terra. Estava Deus colocando toda a confiança no seu servo. Diz, ele vai me honrar. E ele honrou, irmãos, porque o próprio Senhor falou assim, Jó não pecou. O meu servo Jó não pecou. Apesar dele amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas ele não pecou. Né? Então, Deus confiou a um homem. Provou para Satanás que ele é mentiroso. Falou, você pode destruir tudo que ele tem. Mas não lhe toque na vida. A vida é minha. Deus preservou a vida de Jó. Irmãos, deixou um exemplo. Hoje as pessoas falam brincando, né? Eu queria ter a paciência de Jó para me poder aguentar a minha mulher. É assim que alguns falam, né? E às vezes, quem tem que aguentar é ele, é ela. Às vezes o defeito não está num só. Não é verdade? Eu tenho, nós temos e tu tens. Só o problema de apontar os erros dos outros. Mas o nosso nós encobrimos. Não é verdade? É bem assim. Então, meus irmãos, aí está o exemplo da família. A preocupação aqui com a família. Talvez os meus filhos tenham errado. Talvez a minha esposa tenha errado. Talvez eu tenha errado. Confessar ao Senhor. Né? Ele fazia grandes sacrifícios ao Senhor. Porque ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia que era o Deus verdadeiro aquele. Né? E ele tinha a responsabilidade de passar para os seus filhos, suas filhas, seus servos e até, quem sabe, né? Para nós hoje aqui. Um grande exemplo. Né? Um grande exemplo de família. Irmãos, a Bíblia disse, né? Se a família fosse bem, né? Na verdade o Salmo diz assim, né? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que os irmãos se dão bem. É muito importante, não é verdade? Uma família bem unida é um exemplo para a sociedade. Para o mundo, não é? As pessoas estão preocupadas por aí. Mas por quê? Porque às vezes falta o amor aqui dentro da família. Olha que amor que esse homem tinha, não é verdade? Ele estava preocupado com o amor da família, a união da família. Infelizmente perdeu tudo. O inimigo, com inveja da retidão do homem, destruiu tudo. Mas Deus deu tudo de volta para ele. Né? Para esse grande homem que deixou um exemplo para todo sempre. Vai ficar para todo sempre. Dele vamos falar, irmãos, pregando, falando, dando estudo bíblico. Vamos ver o exemplo desse grande homem. Né? Como um homem que temia Deus, um homem que dava o exemplo como pai, dava um exemplo como patrão, dava um exemplo como servo de Deus e, enfim, como um bom marido. Né? Como não como um bom marido. Né?
Então, que nós olhemos para a vida desse grande homem, com apenas 2 letras. O nome dele é tão pequeno, mas é grandioso. Eu imagino para Deus, irmãos, depois de tudo concluído, Deus provando para Satanás que ele era mentiroso, né? Que ele era mentiroso e era o pai da mentira, e que tinha alguém que Deus poderia confiar. Depositou a confiança em Jó. Imagine só. E ele diz assim: viste o meu servo Jó? Que se desvia do mal. Não é? E aí Satanás teve que engolir a mentira. Não é? Tudo que ele fez foi para querer que Jó blasfemasse contra Deus. No entanto, ele recebeu uma resposta. Jó apenas glorificava a Deus. Irmãos, adentrava para dentro de uma igreja um jovem, e todas as vezes que o pastor ia pregar, o pastor dizia: graças a Deus por isso, graças a Deus por aquilo. E um dia o jovem adentrou na igreja, ali fora estava trovejando, relampeando, chovendo forte, estava um dia terrível. Aí o jovem pensou com ele: eu quero ver agora por que esse pastor vai dar graças. Estava um dia difícil, não estava? Aí o pastor, a primeira coisa, quando levantou, abriu a palavra de Deus, diz assim: hoje eu dou graças a Deus, porque nem todos os dias é como hoje. Tempestuoso, chuvoso, né? Então o jovem ficou calmo, quieto. Disse: olha a sabedoria onde está. Eu dou graças a Deus porque nem todos os dias são como hoje. Né? Irmãos, que Deus nos abençoe. Deus nos faça feliz como esse homem, né? Foi. E Deus nos faça feliz por adorar um Deus verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, temendo a Deus, adorando a Deus de uma maneira sincera, né? Porque Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa gratidão, Ele merece todo louvor. Se ajoelhamos perante um Deus Todo-Poderoso, né? Se ajoelhamos diante de pau e pedra e homens humanos e mortais. Vamos adorar um Deus todo maravilhoso que nós conhecemos. Não se esqueça, irmãos, tudo vai terminar bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tudo vai terminar bem. Que Deus abençoe cada um de vocês, é o nosso sincero desejo. Senhor nosso Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão, sejam elevadas somente a Ti, Senhor nosso Deus. Nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor por todos nós. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor nosso Deus. Caminha conosco e ensina-nos os caminhos que devemos andar, Senhor nosso Deus, para não pecarmos contra Ti. Nos ajuda, nos faz humildes, faz-nos simples, Senhor nosso Deus, e nos dê a Tua bênção e a Tua paz. Abençoe a todos que aqui vieram, aqueles que não vieram também. Abençoe nossos queridos amigos, nossos visitantes. Abençoe a todos, Senhor nosso Deus, também uma bênção especial seja levada aos seus familiares que em casa ficaram. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, todas essas bênçãos, nós te agradecemos e te louvamos, porque a tua misericórdia e o teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus, amém.